Um território esquecido pelo próprio país ao qual pertence. Nas profundezas da Amazônia, a vida é desafiadora e as dificuldades são muitas. Mas, para os habitantes da região isolada de Purus, a busca por uma vida melhor os levou a considerar uma medida extrema: unir-se ao Brasil. Negligenciados pelo governo peruano e enfrentando uma série de desafios, os moradores da província de Purus encontraram nos vizinhos brasileiros uma fonte de esperança e oportunidade. Com a falta de infraestrutura e serviços básicos, muitos aqui viram a possibilidade de uma vida digna do outro lado da fronteira. Quando os peruanos da província de Purus atravessam a fronteira para o Brasil, encontram uma série de benefícios que muitas vezes não estão disponíveis em seu próprio país. Esses benefícios abrangem diversas áreas da vida cotidiana, desde cuidados de saúde até oportunidades econômicas e educacionais. Os peruanos que atravessam a fronteira para o Brasil muitas vezes encontram cuidados de saúde de melhor qualidade do que aqueles disponíveis em sua própria região. As unidades de saúde brasileiras nas cidades fronteiriças como Santa Rosa do Purus oferecem serviços médicos mais acessíveis e de melhor qualidade, incluindo consultas médicas, exames, e até mesmo procedimentos cirúrgicos. Além disso, as mulheres grávidas muitas vezes optam por dar à luz em hospitais brasileiros devido às melhores condições de higiene e atendimento pré-natal. Do outro lado da fronteira, os peruanos encontram uma gama mais ampla de oportunidades de emprego. As cidades brasileiras próximas oferecem mais indústrias e empresas, que podem proporcionar empregos estáveis e melhores salários. Muitos peruanos encontram trabalho na agricultura, construção civil, comércio e serviços em cidades como Rio Branco, capital do Acre, e outras próximas à fronteira. As oportunidades educacionais no Brasil são vistas como uma vantagem significativa para os peruanos da província de Purus. As escolas brasileiras oferecem um currículo mais abrangente e infraestrutura melhor do que as escolas disponíveis em áreas remotas do Peru. Além disso, o acesso ao ensino superior é facilitado para aqueles que desejam continuar seus estudos, com universidades e instituições técnicas próximas às cidades fronteiriças. Além dos cuidados de saúde e da educação, os peruanos que cruzam a fronteira para o Brasil também têm acesso a uma gama mais ampla de serviços básicos. Isso inclui acesso a supermercados bem abastecidos, serviços bancários, transporte público mais eficiente e infraestrutura de telecomunicações mais desenvolvida. Esses serviços contribuem para uma melhor qualidade de vida e maior conforto para os residentes da província de Purus que optam por atravessar a fronteira. Por fim, atravessar a fronteira para o Brasil também oferece aos peruanos da província de Purus a oportunidade de se integrarem a uma cultura diferente e de interagirem com pessoas de diferentes origens. Isso pode levar a uma maior compreensão e tolerância entre as comunidades, além de abrir portas para novas experiências e oportunidades de desenvolvimento pessoal. Em resumo, os benefícios para os peruanos da província de Purus ao atravessar a fronteira para o Brasil são vastos e significativos, abrangendo aspectos essenciais da vida, como saúde, trabalho, educação e qualidade de vida. Essa migração transfronteiriça não só oferece oportunidades individuais, mas também contribui para o desenvolvimento e a integração das comunidades ao longo da fronteira. Mas como seria possível essa união entre dois países soberanos? A história nos mostra que não é algo sem precedentes. Assim como em 1903, quando o Acre foi incorporado ao território brasileiro, a província de Purus poderia seguir o mesmo caminho.
A semelhança entre a possível anexação da província de Purus ao Brasil e a anexação do Acre reside principalmente na dinâmica histórica e geográfica envolvida. Tanto a província de Purus quanto o Acre compartilham um histórico de negligência por parte de seus países de origem. Assim como os habitantes da província de Purus sentem-se abandonados pelo governo peruano, os habitantes do Acre enfrentaram desafios semelhantes em relação ao governo boliviano antes de sua anexação ao Brasil em 1903. Assim como os habitantes do Acre buscaram a incorporação ao Brasil como uma maneira de escapar das condições difíceis sob o domínio boliviano, os moradores da província de Purus consideram a possibilidade de fazer parte do Brasil como uma forma de buscar uma vida melhor e oportunidades mais amplas. Ambas as regiões estão localizadas em áreas estratégicas da Amazônia, com potencial econômico significativo. Tanto o Acre quanto a província de Purus possuem recursos naturais valiosos, incluindo florestas, biodiversidade e potencial agrícola, que poderiam contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil. Há uma forte interação social e econômica entre as comunidades ao longo das fronteiras. Tanto no Acre quanto na província de Purus, as pessoas compartilham laços sociais e econômicos com os países vizinhos, o que pode influenciar positivamente o desejo de integração ou anexação. No entanto, é importante notar que, embora haja semelhanças entre os dois casos, cada situação tem suas próprias nuances políticas, sociais e históricas. A anexação do Acre ocorreu em um contexto específico e envolveu negociações diplomáticas entre o Brasil e a Bolívia, enquanto a possível anexação da província de Purus ao Brasil ainda é uma questão em discussão e requereria considerações legais e diplomáticas adicionais entre o Brasil e o Peru. No entanto, diferentemente do passado, essa hipotética anexação não seria marcada por conflitos armados. Surpreendentemente, são os próprios habitantes peruanos que desejam fazer parte do Brasil, em busca de melhores condições de vida e oportunidades. Mas o que torna essa região tão especial? Além de sua rica biodiversidade e suas paisagens deslumbrantes, a província de Purus abriga comunidades resilientes, como a Vila de Palestina, que encontraram maneiras inovadoras de se conectar ao mundo. O projeto Vava Laptop, desenvolvido por empreendedores peruanos, trouxe a tecnologia para as áreas mais remotas, mudando a vida das crianças locais e conectando a comunidade ao restante do mundo. No entanto, nem tudo são boas notícias nesta região. O tráfico de drogas representa um desafio significativo, afetando tanto os brasileiros quanto os peruanos que vivem na fronteira. A presença do narcotráfico na fronteira entre o Brasil e o Peru é uma realidade complexa e preocupante, que envolve uma série de desafios para ambos os países. Esta região fronteiriça, especialmente nas proximidades da província de Purus e de Santa Rosa do Purus, tem sido identificada como uma das rotas mais utilizadas por traficantes de drogas do Peru para exportar cocaína para o Brasil e, consequentemente, para outros destinos internacionais. A fronteira entre o Brasil e o Peru é uma rota estratégica para o tráfico internacional de drogas, especialmente cocaína. A proximidade geográfica, juntamente com a vasta extensão de florestas e a falta de vigilância eficaz, tornam essa região um corredor ideal para o transporte clandestino de drogas. Organizações criminosas transnacionais estão envolvidas no narcotráfico na região fronteiriça. Essas organizações possuem redes complexas de produção, distribuição e lavagem de dinheiro, que se estendem por vários países da América do Sul. Elas operam com relativa impunidade devido à falta de recursos e capacidade de aplicação da lei em áreas remotas e de difícil acesso.
A presença do narcotráfico na fronteira tem um impacto significativo na segurança pública das comunidades locais. O aumento do tráfico de drogas está frequentemente associado ao aumento da violência, crimes relacionados ao tráfico, como o roubo e o tráfico de armas, bem como o enfraquecimento das instituições estatais e o surgimento de grupos criminosos armados. As autoridades brasileiras e peruanas têm conduzido várias operações policiais para combater o narcotráfico na região. Essas operações envolvem ações de inteligência, patrulhamento de fronteiras e operações de repressão ao tráfico de drogas. Além disso, a cooperação internacional entre os dois países é fundamental para enfrentar esse problema, incluindo o intercâmbio de informações e o fortalecimento das capacidades de aplicação da lei. O narcotráfico não apenas contribui para a insegurança e a criminalidade, mas também exacerba os desafios socioeconômicos e ambientais enfrentados pelas comunidades locais. O tráfico de drogas pode minar os esforços de desenvolvimento, afetar negativamente a economia local e causar danos ambientais devido ao desmatamento e à contaminação provocada pelas plantações de coca. Enfrentar efetivamente o narcotráfico na fronteira requer uma abordagem integrada que combine medidas de aplicação da lei com iniciativas de desenvolvimento socioeconômico, fortalecimento institucional e cooperação internacional. É essencial envolver as comunidades locais, promover alternativas econômicas sustentáveis e abordar as causas subjacentes do tráfico de drogas, como a pobreza e a falta de oportunidades. Enquanto o debate sobre o futuro da província de Purus continua, uma coisa é certa: a busca por uma vida melhor não conhece fronteiras. E, para os habitantes desta região, a esperança de um futuro mais promissor permanece viva, independentemente de onde estejam.